Olá pessoal, eu sou a professora Renata e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre vírus, sobre o vírus do Covid-19 e sobre vacinas. Eu sei que você deve estar cansado de ouvir falar sobre isso, né? Afinal, os jornais, a internet, todos os meios de comunicação só falam sobre isso. Mas é algo que nós precisamos dar uma devida atenção nesse momento tão tenebroso que o mundo passa. E nós precisamos de informações corretas, pois somente informação não é conhecimento, não é mesmo? Então vamos lá. Vou falar rapidamente. Vamos começar com a estrutura básica dos vírus. Então, eles são micro-organismos, são organismos bem pequenos e simples. O menor registro de vírus que se tem é de 20 nanômetros. Nanômetro é a unidade de medida que equivale a bilionésima parte de 1 metro, para você ter noção do quanto isso é pequeno. Eles não possuem células e isso gera um grande alvoroço no mundo da biologia. Vários autores consideram eles como seres vivos e outros consideram como seres não vivos devido a isso. Eles são bastante conhecidos principalmente por causarem doenças, né? Então eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem sobreviver, né, dentro de células de seres vivos. Então aí, quando eles parasitam as células, eles induzem a produção do seu material genético, das proteínas, e aí eles começam a controlar o metabolismo celular, produzindo material viral. Então, quando eles estão parasitando uma célula humana, eles começam a desencadear diversas doenças. Então, elas são genericamente chamadas de viroses, né? Como nós costumamos ouvir. E essas doenças, elas podem ser muito simples, muito fáceis de tratar, como por exemplo, um resfriado. E também ela pode ser uma doença que não tem cura, como a AIDS, não é mesmo? Mas e o Covid-19? E o coronavírus? Então, o coronavírus, ele é uma família de vírus, né, conhecida desde a década de 1960. Então, ele não é algo atual, ele não é novo. Ele já é conhecido desde 1960 e ele é causador de diversos tipos de infecções respiratórias. Esses vírus, eles recebem esse nome de coronavírus devido à presença de estruturas em suas superfícies que lembram coroas. Eles causam infecções que variam de resfriados comuns a síndromes mais severas, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida como a SARS. Então, no ano de 2020, uma nova cepa da família coronavírus foi identificada, que é o novo coronavírus ou Covid-19. Isso aconteceu após o surgimento de casos de pneumonia entre o final do ano de 2019 e o início de 2020. Com causas aparentemente desconhecidas na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China. O diagnóstico dessa doença ele é realizado por exame clínico, né, que o médico leva em consideração o histórico do paciente, se ele viajou para algum local que está tendo um surto ou se ele teve contato com doentes. E a confirmação do diagnóstico, ele deve ser feito através de um exame laboratorial, né, para o coronavírus. É importante a gente destacar que os pacientes eles devem se manter em isolamento, né, enquanto eles apresentarem os sintomas da doença. Isso é muito importante para evitar que isso se propague. Então, como é feita a transmissão? Ela ocorre entre pessoas. Você tem um contato com a pessoa que está contaminada, né? Então, pelas gotículas, as secreções que são eliminadas pelo doente, pela tosse, espirro, ou também pelos objetos que estão ali contaminados. E então, a prevenção, ela deve ser feita
evitando contato com as pessoas doentes, certo? Então, evitar o contato próximo com pessoas que estejam doentes, higienizar sempre as mãos com frequência, né? Usar álcool gel, lavar com sabonete também. Usar máscaras, não compartilhar objeto de uso pessoal, como copos, talheres, manter os ambientes sempre arejados, evitar viajar para locais onde estejam ocorrendo surtos da doença. E agora vamos falar um pouquinho sobre a mutação desse vírus, né? Então, os vírus, eles mutam, como vocês já devem ter ouvido dizer, mas às vezes você não sabe o que é. Você sabe o que é uma mutação de um vírus? Então, eles são o mestre da mutação. Então, eles têm um potencial de mutação e adaptação a novos ambientes. Então, isso é a chave do seu sucesso evolutivo. Então, como que ocorre essa mutação? Então, quando o vírus ele entra numa célula, ele começa a se replicar, ou seja, ele começa a se copiar para se espalhar e contaminar mais pessoas. Nessa replicação, pode ocorrer erros genéticos na cópia, isso mesmo. E esse erro genético, ele pode ter um impacto mais ou menos positivo para o vírus. Então, o processo de mutação, ele é natural na história da biologia de qualquer vírus. Então, quanto maior a taxa de transmissão, maiores são as chances de surgir novas variantes. Então, a maioria dessas alterações, elas são nocivas. Os vírus que adquirem essas mutações, eles acabam sendo eliminados. Mas, como eles produzem milhares de novas cópias, alguns desses vírus acabam tendo mutações que são benéficas para si próprios. E aí, eles acabam tendo vantagens evolutivas. Uma das mutações benéficas para o coronavírus, por exemplo, ela permite que ele se ligue mais fortemente ao receptor celular, que ele usa para entrar na célula da pessoa. Então, outra faz com que os anticorpos gerados contra ele não se liguem com tanta eficiência na sua superfície, tornando assim ele mais perigoso para nós. Ou seja, muitas delas são infecciosas, se ligam mais fortemente nas células e se tornam ainda mais transmissíveis, certo? E para a gente evitar essa mutação, esse surgimento de novas variantes, além da vacinação, nós podemos manter as medidas de contenção do Covid-19. Somente assim nós podemos impedir que o vírus circule livremente e aumente o número de variantes e o número de mutações. Daí vem as vacinas, né? Então, como é feita uma vacina? Elas são produzidas com um componente dos próprios micro-organismos, é isso mesmo. Então, os organismos que causam as doenças são com eles que são feitas as vacinas. Então, em geral, são versões enfraquecidas ou mortas, chamam-se de atenuadas, desses micro-organismos, que ativam o anticorpo ao serem injetadas. Assim, na próxima vez em que a pessoa for infectada, o seu corpo já terá uma memória de defesa, ou seja, os anticorpos específicos para combater o invasor, evitando assim o contágio. Daí a importância de você ser vacinado quando chegar a sua vez. Não deixe de se vacinar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima!